Quando o chamado de Deus ressoou na vida de Abraão, algo extraordinário começou. A voz que o convocou não era uma simples sugestão. Era um chamado que exigia ação e decisão de fé. Abraão, um homem que vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, repleta de riquezas e costumes familiares enraizados, recebeu instruções claras. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei conforme está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. A magnitude deste chamado não pode ser subestimada, pois implicava deixar para trás tudo o que conhecia. Fé e obediência foram as chaves que abriram a porta para a sua jornada. No entanto, essa disposição para abandonar o conforto e a segurança de sua terra natal não veio sem desafios. Havia um mundo desconhecido pela frente, repleto de incertezas. O coração de Abraão pulsava com uma mistura de ansiedade e esperança. Naqueles momentos de solidão, ele percebeu que sua fé não seria apenas uma crença passiva, mas um ato vivo de entrega ao Criador. Ao lado de Abraão, estavam sua esposa Sarai, uma mulher de grande força e coragem, e seu sobrinho Ló, que admirava e seguia os passos de seu tio, querendo aprender com um homem que parecia ter uma conexão especial com Deus. Juntos, eles constituíam uma família unida, mas prestes a ser desafiada por essa nova jornada. A confiança em Deus se tornaria o pilar que sustentaria seus passos. No momento em que deixaram suas casas, a atmosfera ao redor deles parecia mudar. Havia um frescor de esperança no ar, mas também o peso da incerteza. A determinação de Abraão em seguir a voz de Deus não era um traço comum. Naquele tempo, muitos buscavam segurança nas tradições e na estabilidade familiar. Contudo, Abraão estava convencido de que seu propósito estava além do que os olhos podiam ver. Ele olhou para o horizonte, para as terras desconhecidas que Deus prometeu revelar, e decidiu que sua fé deveria iniciar com um passo. Nesse ato de coragem, ele começou a entender que um amigo de Deus é aquele que escuta e obedece. Enquanto a caravana de Abraão avançava, as promessas de Deus começaram a ser reveladas. O Senhor falou com ele novamente, encorajando a levantar os olhos e observar a terra ao seu redor. Levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, te darei a ti e à tua descendência para sempre, como está escrito em Gênesis, capítulo 13, versículos 14 e 15. Essas promessas o encheram de esperança e motivação, fazendo-o perceber que cada passo dado em fé traria consigo a certeza de que Deus estava ali, ao seu lado. No entanto, essa jornada não seria isenta de provações. O desejo de Abraão em agradar a Deus e ser chamado de amigo do Criador o levaria a enfrentar muitos desafios, incluindo a necessidade de confiar nas promessas em tempos de dúvida. Não era apenas uma questão de receber bênçãos, mas de desenvolver um relacionamento profundo e significativo com Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, diz o Senhor em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Essas palavras ecoavam em seu coração, estabelecendo um padrão de vida que Abraão se esforçaria para seguir. Cada experiência moldaria Abraão, permitindo que Deus deixasse marcas em sua vida. Abraão aprendeu que a verdadeira amizade com Deus não se baseia em bênçãos materiais, mas em um relacionamento íntimo e contínuo. Ele entendeu que um amigo é alguém que compreende o coração do outro, e assim, começou a compreender o coração de Deus. Se tornaria um modelo e um exemplo de como viver em fidelidade e integridade. Os desafios viriam, as dúvidas surgiriam, mas a jornada de Abraão estava apenas começando. A disposição em renunciar a tudo por amor ao Criador seria testada, e seu caráter moldado pelas experiências. Cada passo dado, cada decisão tomada, contribuiria para a formação desse homem que se tornaria conhecido como o amigo de Deus. Abraão não apenas seguiria, mas também se tornaria um ícone de fé, mostrando que os amigos de Deus são aqueles dispostos a confiar e a obedecer, mesmo quando o caminho parece incerto. Que lições seriam extraídas dessa jornada? Que marcas Deus deixaria na vida de Abraão, transformando-o no patriarca de uma grande nação? As respostas a essas perguntas começariam a se desenhar à medida que ele avançasse.
E assim se inicia a história de Abraão, uma história que continua a ressoar através dos séculos, convidando cada um de nós a refletir sobre o que significa ser amigo de Deus. Abraão estava diante de um dos momentos mais decisivos de sua vida. O chamado de Deus ecoava em seu coração, pesado e profundo como nunca antes. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi, dizia a ordem que pairava em sua mente, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 22, versículo 2. A fé que sempre guiou Abraão agora o levava a um precipício de dúvidas e sacrifício. Ele contemplava o que essa ordem significava. Isaque não era apenas o filho da promessa, mas a representação da aliança que Deus fizera com ele. No entanto, o que realmente significava ser um amigo de Deus? O amor e a obediência estavam entrelaçados de maneira indissolúvel. Assim como João Batista havia afirmado que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos, Abraão se via muitas vezes desafiado a viver essas palavras. Na manhã que se seguiu, Abraão preparou tudo com zelo. Levou consigo 2 servos e cortou a lenha para o sacrifício. Ao caminhar em direção à terra de Moriá, sua determinação e dor eram palpáveis. Ele sabia que o que Deus pedia dele não era apenas um ato de adoração, mas um exame profundo do seu coração. Ao chegarem ao local, cada passo se tornava um desafio contra a dor e a incerteza. Quando Abraão disse aos seus servos para aguardarem, ele sabia que o caminho que se seguia não poderia ser compartilhado. Ao lado de Isaque, o peso da situação se tornava ainda mais intenso. O jovem, inocente e curioso, perguntou ao pai: "Eis aqui a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Abraão, em um ato de fé inabalável, respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." Esta declaração ecoava com a esperança de que, mesmo nas situações mais obscuras, Deus sempre tem um plano. Quando Abraão preparou o altar e colocou Isaque sobre ele, seu coração se enchia de tristeza e amor. O ato que ele estava prestes a cometer era o mais difícil de sua vida, mas também a maior prova de sua amizade com Deus. Ele levantou a faca, pronto para obedecer. Quando, de repente, a voz do Senhor chamou-o: "Abraão, Abraão." Ele parou, o coração acelerado. "Não estendas a tua mão sobre o rapaz, nem lhe faças nada. Porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho." Essas palavras foram uma libertação e um alívio indescritíveis. Era a confirmação de que sua fé o havia justificado, como descrito em Tiago, capítulo 2, versículos 21 a 23. Um carneiro apareceu, preso por seus chifres em um arbusto, e Abraão ofereceu-o em sacrifício ao Senhor. Ter fé significa que mesmo em momentos de renúncia absoluta, Deus está presente, e suas promessas não falham. Abraão havia provado ser amigo de Deus, e isso fez toda a diferença. Ele se lembrou das promessas que Deus fez, da prosperidade de uma descendência incontável, e tudo começou a fazer sentido. Essa história de amizade e sacrifício ecoa nos corações até hoje. A jornada de Abraão ilustra que ser amigo de Deus envolve renunciar a conforto, dar passos de fé, viver com integridade e, acima de tudo, permitir que Deus produza marcas em nossa vida. Este exemplo pode nos guiar a uma vida de obediência e amor. Aqueles que desejam ser amigos de Deus são chamados a seguir os passos de Abraão. Renunciar ao que amamos, confiar na providência divina e obedecer, mesmo diante da dúvida, são passos que nos aproximam dele. Olhar para a vida de Abraão nos inspira a agir, lembrando que Deus está sempre pronto para prover e nos guiar. Agora, diante de tanta experiência e ensino, convido a todos a refletir sobre o que significa ser um amigo de Deus. Que personagens como Abraão nos motivem a vivermos uma vida de fé e renúncia. Ao encerrarmos esta jornada, lembre-se de que, assim como está escrito em João, capítulo 15, versículos 13 a 15, ser amigo de Deus significa ser íntimo dele, compreendendo seu coração, e essa amizade se revela através de nossas ações. Se você se sentiu tocado por essa história, curta,
comente e compartilhe. Que a jornada de Abraão inspire muitos a se aproximarem do Criador e a viverem em amizade sincera com Ele. Que cada um de nós seja desafiado a renunciar ao que é passageiro em favor do incrível amor e das promessas eternas de Deus.